Elias Thorne encarou o envelope pardo pousado sobre a mesa de móvel. A pesada porta de carvalho do arquivo municipal estava trancada por dentro. O ferrolho de ferro estava enferrujado, fundido pela umidade fria do subsolo e por décadas de abandono. Ainda assim, o envelope estava ali. Não estivera ali 10 segundos atrás. O ar na sala sem janelas tinha gosto de podridão seca, cola de encadernação e o leve, doce cheiro de decadência do papel velho. Porém, por baixo disso, um toque metálico e afiado cortava a poeira. Cobre. Sangue. Elias esticou a mão, o dedo indicador pairando a 1 milímetro do papel grosso. O papel não parecia o estoque municipal padrão. Soava como pergaminho de algodão pesado, o lote exato que ele comprará no inverno congelante de 1993. O inverno em que forjou a absolvição do fundador, assinando o nome de um juiz morto com uma mão que não parava de tremer desde então. Sua mão tremia violentamente agora, derrubando um tinteiro sólido de latão. Tinta preta sangrou sobre o livro Razão Aberto, pingando no assoalho empenado com um ritmo enlouquecedor e abafado. Ele não limpou. Não conseguia desviar os olhos do envelope. Pegou-o. O selo de cera estava rachado, estampado com a silhueta intrincada de um salgueiro chorão. O brasão da família Mira. Uma família enterrada em uma vala comum sem marca, 30 anos atrás, cujos nomes ele mantinha escondidos em um caderno de couro que queimava em sua gaveta. Elias rasgou o envelope. O som do rasgo foi ensurdecedor na sala silenciosa, como ossos secos estalando sob uma bota pesada. Puxou uma única folha daquele mesmo impossível papel de algodão. A fonte da máquina de escrever representava irregular, as letras em minúsculas levemente inclinadas para a esquerda. Ele reconheceu a máquina. Constituía a Underwood sentada no canto distante da sala, coberta por uma lona de canvas pesada. Caminhou até lá, seus sapatos de couro guinchando contra o assoalho polido, o som naturalmente alto no silêncio morto, e puxou a lona para baixo. Partículas de poeira dançaram selvagemente na luz amarela e pálida de sua luminária de mesa, pousando em seus cílios e na nuca. As teclas da Underwood estavam limpas. Limpas demais. Uma fita preta nova estava instalada. Observou de volta para a carta. 3 frases datilografadas no centro da página. O prazo acabou, Elias. O fundador não comprou o silêncio. A terra está cuspindo os ossos. Centenário. Meio-dia. Largou o papel. Ele flutuou até a mesa, pousando diretamente na poça de tinta preta derramada. As palavras não borraram. A tinta da carta já estava seca, assada nas fibras. Um suor frio brotou em seu pescoço, encharcando sua goma rígida e engomada. O metal de seu relógio de bolso de prata queimou contra o peito. Puxou-o com os dedos trêmulos. 23 horas e 42 minutos. 18 dias até o centenário. A pesada maçaneta de latão sacudiu violentamente. Elias pulou, o quadril batendo com força na quina afiada da mesa. A dor irrompeu, nítida e cegante, irradiando pela perna e fazendo seu joelho ceder levemente, contudo ele a ignorou. Alguém estava tentando entrar. Ele se arrastou até a porta, a respiração engasgando na garganta seca, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Jogou o ferrolho enferrujado. A pesada porta de carvalho girou para dentro, batendo na parede de gesso com um estalo que ecoou pelo corredor vazio e mal iluminado. O prefeito Silas Vance estava no umbral, segurando um guarda-chuva preto pingando. A chuva chicoteava a varanda de madeira atrás dele,
com um cheiro de asfalto molhado, ozônio e pinheiros esmagados. Os olhos de Silas dispararam do rosto pálido e suado de Elias para a mesa manchada de tinta, e depois para Underwood descoberta no canto. Elias, respondeu Silas, a voz um cascalho baixo que mal ultrapassava o tamborilar da tempestade. Você trancou a porta. De novo. Elias limpou as palmas úmidas nas calças de lã, deixando manchas escuras no tecido. O sistema de ventilação falhou, Silas. O ar estava viciado. Silas entrou, sacudindo a água pesada de seu sobretudo. Gotas atingiram o assoalho, misturando-se à tinta derramada, espalhando-se como veias negras pela madeira envernizada. A cidade inteira está viciada, Elias. E o comitê do centenário quer saber se o discurso do fundador está pronto. Silas caminhou lentamente até a mesa. Não contemplou para Elias. Fixou para a poça de tinta. E para o papel pousado nela. Silas parou abruptamente. O silêncio na sala se esticou, esticado como um arame de piano prestes a estalar e arrancar um olho. Esticou 2 dedos trêmulos e ergueu o papel molhado pela quina. A tinta preta do livro Razão não tocará as palavras datilografadas. Onde você conseguiu isso? Perguntou Silas, a voz caindo para um sussurro áspero e rouco. Elias engoliu em seco. O gosto metálico de cobre estava de volta, revestindo sua língua, espesso e sufocante. Estava na minha mesa. Silas virou-se lentamente. O rosto do prefeito, normalmente uma máscara impecável de orgulho cívico e autoridade, estava totalmente desprovido de cor, o maxilar travado com força. A porta estava trancada, Elias. Eu sei. O selo de cera. O polegar de Silas esfregou a cera vermelha quebrada, borrando-a contra a pele. A família Miller. Elias assentiu, a garganta seca demais para falar, o peito apertando como se amarrado em faixas de ferro, a mente girando, tentando calcular quantas cópias daquela carta existiam, quantas mãos sujas já haviam tocado aquele papel. Silas amassou o papel no punho, o som do papel esmagado ecoando como um tiro. Queime a máquina, ordenou, virando as costas e caminhando para a porta. Queime a máquina e o registro paralelo. Se alguém descobrir que o fundador era o assassino, não haverá cidade para celebrar o centenário. Silas saiu para a chuva congelante, deixando a pesada porta bater. Elias ficou sozinho no arquivo úmido e sufocante. Encarou para Underwood. Depois avistou para a gaveta inferior de sua mesa. A gaveta que não abria há 30 anos, a que estava escondida sob um painel de madeira falso que ele mesmo pregara. A gaveta que estava vibrando, emitindo um zumbido mecânico baixo que tremia através das solas de seus sapatos, anunciando que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Elias droppedrotou his knees. The damp floorboards beat through the fabric of his trousers, cold Indian forgiving against his skin. His fingernails dubbed desperately into the sound of the falsivoden panel. The mechanical vibrate up his arms, rattling in his teeth in his skull. 30 years of undisturbed dust plumed into the stagnant air, tasting of dry rot, old ink, and copper. Repulsed with all his strength. The wood splintered with a sharp, violent crack, echoing like a bone snapping in the silent, suffocating archive. Beneath the splintered panel, the small iron lockbox was shaking violently. The vibration was the bomb, it was the rhythmic, metallic ticking of the wind-up timer he had hidden inside, rigid to the driver's weight to var him of tampering. But the timer was spinning wildly, its bright jars grinding against a forced obstruction.
Someone had read the thick envelope beneath my spring, jamming the delicate mechanism de turning reason paranoia into a frantic, buzzing trap. The sound was a mechanical screen trapped in a wooden box. Elias reached blindly. His hand trembled so violently he knocked his barrack knuckles against the rusted iron edge. The metal was ice cold, beating into his flesh. He pinched the thick edge of the envelope and dragged it out. The moment the paper cleared the box, the timer's spring released with a high-pitched, metallic whine, snapping the brass arm and falling dead silent. The sudden key in the archive was heavier, more oppressive than the noise. The only sound left was the relentless, freezing rain drumming against the high, narrow windows. He tore the envelope open with frantic fingers. The paper inside was the sheep, fibrous stock of the previous anonymous letters. It was heavy, cream-colored parchment. The official, watermarked. Stationery of the municipal notary. His Thomas Dropedro, a physical, sickening plunge that left him completely breathless. He unfolded the thick pages. The ink was still wet, gleaming black and reflective under the single flickering bulb of his desk lamp. The cell of fresh iron gall ink filled his nose, sharp and accusatory. It was a ledger. But not the one he had forged 30 years ago to acquit the folder of the city. This was his parallel register. The secret, true record of the murdered family's names, the one he kept hidden beneath the floorboards to feed his own suffocating, unrelenting guilt. Except, the pages were no longer filled only with his near, meticulous, control and writing. The paper was covered in a chaotic mosaic of other hands. New entries crowded the margins, overlapping, pressing hard into the paper with enough force to tear the fibers. Elias broke the parchment closer to the light, his breath itching in his throat. He recognized the slanted, aggressive cursive of Mayor Higgins. He saw the blood on the folder's boots. He told the sheriff it was their blood. Below it, the shaky, arthritic script of Father Thomas. He heard the screams from the cellar. He told the congregation it was just the winter wind. Elias' trembling finger traced the next line. The Looping, elegant calligraphy of Martha, the head of the Centennial Committee. He washed the ruined shirts. He buried the bloody rags in the old orchard. Page after page. The baker. The pharmacist's fisfarfaf. The sheriff. The entire town's leadership, bound together a grotesque, inescapable tapestry of confessions. The anonymous letters weren't coming from outsiders seeking revenge. The ink was drying right in front of him, penned by the very people who had smiled at him in the grocery store that morning. A wave of profound nausea rolled through Elias' chest. He dropped the ledger onto the desk. It hit the scarred wood with a heavy, final thud. He backed away, his shoulder blades itching the cold, damp brick wall of the archive. The air in the room felt suddenly thin, entirely stripped of oxygen. He was being haunted by a ghost from the past. He was trapped in a room with the living, breathing hot of the town itself. The pact of silence was just a secret they kept. It was a living organism, and it was demanding to be Federation restored at the wet, glistening ink. At the bottom of the final page, a single sentence was written and written he didn't recognize. It was a confession. It was a direct, chilling instruction,
De folder sim isous. De centennial is de funeral. You will strike the match, Elias, or we will burn you with the machine. The archives have ok dor groaner. Elias froze, his heart hammering against his ribs. The sound of the rain outside seemed to move, replaced by the slow, deliberate squeak of the brass and turning. He had the lock dit Silas at the lock dit when he left. The dark shadow of a figure fell across the frosted rough glass of the door's transom, blocking out the dim, yellow street lamplight. Elias lunged for the desk. His fingers scrambled over the scattered papers, knocking over his cold cup of coffee. The dark, bitter liquid pooled around the underwood everywhere, dripping onto the floorboards. He grabbed the heavy iron paperweight, his knuckles turning stark white. The handle turned another in. The rusted hinges vined in protest revised the guardian of the archives anymore. He was the fast casualty of the tons confession. The heavy door began to slowly open. A madeira pesada da porta cedeu com um gemido agudo de metal enferrujado, revelando o corredor escuro do arquivo. Elias ergueu o peso de papel de ferro, os músculos do antebraço tremendo sob a luz amarela e fraca do abajur. O cheiro de lã molhada e ozônio invadiu a sala, mascarando o aroma de café velho e poeira. A figura no batente não era um assassino de rosto oculto. Era Silas. O jovem auxiliar do notário estava encharcado, a água da chuva escorrendo pelo nariz arrebitado e pingando no colarinho gasto de seu terno barato. Ele não olhou para o ferro erguido. Seus olhos vidrados fitavam a máquina de escrever Underwood, onde o café frio formava um lago escuro que já lambia as bordas do carpete. Silas deu um passo para dentro, e o assoalho de pinho rangeu sob seu peso. Elias manteve o braço levantado, o ferro frio pressionando a palma suada. O silêncio entre os dois era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo som da chuva chicoteando a janela de vidro fosco. Silas levou a mão trêmula ao bolso interno do paletó. O coração de Elias martelou contra as costelas, um ritmo descompassado que ecoava em seus ouvidos. Ele preparou o braço para o golpe, pronto para esmagar o crânio de quem quer que tentasse tirar o segredo de suas mãos. Todavia Silas não puxou uma arma. Ele retirou um envelope de papel pardo, grosso e áspero, idêntico aos que haviam chegado nas últimas semanas. Com um movimento lento, quase robótico, Silas deixou o envelope cair sobre a mesa. Ele aterrissou bem no centro da poça de café derramado. A água suja infiltrou-se pelas fibras do papel quase instantaneamente, dissolvendo a tinta preta e espalhando palavras que nunca deveriam ter sido escritas. Elias baixou o ferro de papel milímetro por milímetro, a respiração presa na garganta. O papel não era uma ameaça de morte. Era uma cópia carbonizada de uma página do livro de registros paralelos. O livro que Elias mantinha trancado sob o assoalho, contendo os nomes reais das vítimas, as datas dos enterros falsos e as confissões que a cidade jurou esquecer para sempre. Eles não querem o seu silêncio, Elias. A voz de Silas saiu como um sussurro rouco, arranhando a garganta seca. Ele passou a mão pelo cabelo molhado, deixando um rastro de gotas no rosto pálido. Eles querem o livro. O original. Elias recuou um passo, a cadeira de madeira raspando alto no chão. Como Silas sabia do livro? A necessidade obsessiva de controle de Elias sempre garantiu que apenas ele soubesse da existência daquele esconderijo. Ele olhou para as mãos do auxiliar, notando a sujeira debaixo das unhas e o tremor incontrolável dos dedos. Silas não estava agindo por conta própria.
O terror em seus olhos não era medo de Elias. Era medo do que estava lá fora. Você não trancou a porta, Elias constatou, a voz saindo mais firme do que ele mesmo esperava, enquanto seus olhos analisavam cada detalhe do rosto do jovem. Silas balançou a cabeça negativamente, os ombros caídos sob o peso de uma confissão invisível. Eu não tranquei porque o prefeito me mandou abrir. No entanto, eu acabei de trancar agora. O clique metálico da fechadura girando às costas de Silas soou como um tiro de cano curto na sala pequena. Elias percebeu o ar ficar denso, a temperatura da sala despencando até gelar a nuca. Silas não havia entrado para roubar o livro. Ele havia entrado para se esconder. A cidade inteira sabe, Elias, Silas continuou, a voz embargada enquanto ele se afastava da porta, encostando as costas na madeira sólida. O padeiro que vendeu o veneno. A professora que forjou o atestado. O padre que rezou sobre a cova vazia. O pacto acabou. O centenário é amanhã ao meio-dia, e eles não vão deixar a mentira ser enterrada de novo. Elias olhou para a página dissolvendo no café. As letras dos nomes das vítimas da família assassinada se desfaziam em manchas escuras, como sangue diluído em água. A ilusão de que o perigo vinha de um inimigo externo, de um vingador solitário nas sombras, desmoronou no instante em que ele entendeu a verdade. O mal não estava batendo à porta. O mal estava sentado na cadeira à sua frente, respirando o mesmo ar viciado, compartilhando o mesmo pão no domingo e sorrindo nos funerais. Elias apertou o cabo do peso de papel até os nós dos dedos ficarem brancos como osso. A empatia que ele sentia pelas vítimas sempre foi seu único refúgio, um santuário secreto de moralidade em uma vida de covardia. Mas agora, aquele santuário estava contaminado. Se ele entregasse o livro, a cidade queimaria em violência, os vizinhos se massacrariam nas ruas para proteger seus próprios segredos. Se ele queimasse o livro, a podridão moral continuaria a consumir a alma de todos, transformando cada criança nascida ali em refém de um crime ancestral. O relógio de parede marcou a hora com um badalado surdo. E o som que fez o sangue de Elias congelar não veio do relógio, nem da chuva. Vieram passos no corredor. Não eram os passos apressados de um único homem. Eram dúzias de pares de sapatos, marchando em uníssono sobre o assoalho de pinho, parando exatamente do outro lado da porta que Silas acabará de trancar. O cabo de ferro escorregou da mão suada de Elias, batendo na mesa e derrubando a xícara vazia, que rolou até o chão e estilhaçou em pedaços afiados. Silas fechou os olhos, uma lágrima solitária misturando-se à chuva em seu rosto, enquanto a maçaneta de latão começava a girar novamente, agora sob a pressão de muitas mãos. A madeira da porta estalou, um som seco e agudo que cortou o uivo da chuva lá fora. Elias recuou até as costas baterem na estante de carvalho, sentindo as lombadas dos livros antigos pressionarem sua espinha. A maçaneta de latão girou com tanta força que o metal gemeu, arranhando o mecanismo interno. Silas não se moveu. Ele apenas observou o cabo de ferro no chão, os olhos fixos nas lascas de madeira que começavam a voar ao redor da fechadura. Não havia gritos do outro lado. Não havia xingamentos. Havia apenas a respiração pesada e sincronizada de dezenas de pulmões, um som úmido e rítmico que fazia o ar da sala parecer mais denso, mais difícil de puxar para dentro do peito. Elias engoliu em seco, o gosto metálico do pânico revestindo sua língua, enquanto a porta cedia com um estalo surdo, abrindo-se não com um chute, mas com um empurrão lento, metódico e aterrorizante. O vento gelado da tempestade invadiu o escritório, varrendo os papéis soltos da mesa e fazendo a chama da lâmpada de querosene dançar furiosamente contra o vidro.
O cheiro de lã molhada, ozônio e terra revolvida inundou o ambiente, sufocando o aroma habitual de café velho e poeira. Elias piscou para afastar o suor que ardia em seus olhos, forçando a vista a focar nas silhuetas paradas no corredor escuro. A luz amarela e trêmula da lâmpada revelou, um por um, os rostos encharcados que ocupavam o corredor. Não havia forasteiros. Não havia vingadores de capuzes ou pistoleiros contratados. O prefeito Higgins estava na frente, a gravata de seda encharcada colada no pescoço. Ao seu lado, o padre Thomas apertava um terço de madeira com os nós dos dedos brancos. Atrás deles, a dona da padaria, o mecânico, o farmacêutico. A cidade inteira, ou pelo menos seus pilares, estava parada na chuva, olhando para ele com uma expressão que não era de raiva, mas de um esgotamento profundo e insondável. Silas deu um passo à frente, a bota esmagando os cacos da xícara de porcelana que rolara para o tapete. O som foi alto demais no silêncio que se seguiu. O prefeito Higgins não recuou. Ele enfiou a mão trêmula no bolso do sobretudo molhado e puxou um envelope. O papel era grosso, de um creme amarelado, exatamente idêntico ao que Elias havia queimado na lareira na noite anterior. Higgins estendeu o braço, a água da chuva pingando de seu queixo e manchando o assoalho de pinho. Você achou que alguém ia cobrar a conta, não é? Ele disse, a voz rouca arrastando as sílabas. Silas disparou, perguntando que conta era aquela. Higgins não olhou para ele. Apenas manteve os olhos injetados fixos em Elias, dizendo que era a conta que a própria cidade havia escrito. Cada casa, cada loja, cada escritório da praça central havia recebido a mesma caligrafia elegante, a mesma tinta preta e brilhante, o mesmo prazo fatal riscado no rodapé. Elias sentiu o chão inclinar sob seus pés. Ele esticou a mão, os dedos trêmulos roçando na textura áspera do papel que Higgins lhe entregava. O cheiro da tinta era inconfundível. Ferro e ácido gálico. A sua própria tinta. O papel, ao toque, era o mesmo algodão prensado que ele guardava trancado a 7 chaves no cofre do arquivo municipal. A revelação desceu pela sua espinha como um balde de água congelante. Não havia um inimigo oculto nas sombras, cobrando vingança por pecados ancestrais. O remetente não era um fantasma do passado. A cidade estava enviando as cartas para si mesma. O padre Thomas deu um passo para dentro da sala, o cheiro de incenso frio e suor emanando de suas vestes. O padre falou baixo, mas a voz cortou o barulho da chuva, explicando que o pânico os mantinha unidos. O medo de um inimigo externo era o único elo que impedia que a verdade sobre o fundador os estraçalhasse. Eles precisavam da ameaça para justificar o silêncio. A senhora Gable cruzou os braços, a farinha seca marcada no avental impermeável. Ela murmurou que cada casa recebeu uma carta, sem tirar os olhos do chão, dizendo que achou que fosse o fim do mundo. O padre Thomas respondeu que o fim já havia passado, e que agora era apenas a manutenção. Elias olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam forjado a assinatura do fundador 50 anos atrás. Ele percebeu, com um horror que lhe revirou o estômago, que a podridão não estava no documento. A podridão estava no pacto. Eles eram reféns uns dos outros, vizinhos transformados em guardiões de uma tumba comum, obrigados a se vigiarem mutuamente para que ninguém tropeçasse e caísse dentro dela. O verdadeiro terror não era o que estava escondido no escuro, mas o que caminhava ao seu lado na luz do dia, sorrindo e comprando pão. Higgins deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Elias, o hálito com cheiro de uísque barato e desespero batendo em seu rosto. O prefeito sussurrou que eles haviam encontrado o arquivo paralelo de Elias,
o registro secreto das vítimas que ele mantinha por culpa. Higgins enfiou a mão no bolso e tirou um maço de papéis em branco, colocando-os sobre a mesa ao lado do cabo de ferro caído. Ele disse que o sol nasceria em poucas horas, e que a cidade precisava de mais ameaças para continuar dormindo em paz. Elias olhou para a caneta tinteiro de ouro que Higgins colocará ao lado dos papéis, depois para os olhos mortos do prefeito, e entendeu que a fuga havia terminado. A única saída agora era mergulhar ainda mais fundo na escuridão que ele mesmo havia ajudado a cavar. Elias Thorne estendeu a mão trêmula e os dedos frios roçaram o metal gelado da caneta tinteiro de ouro. O peso do objeto era absurdo, como se ele segurasse uma âncora de chumbo prestes a arrastá-lo para o fundo do rio negro que cortava a cidade. O cheiro de uísque barato e suor azedo do prefeito Higgins impregnava o ar viciado do arquivo, misturando-se ao odor adocicado de mofo e papel em decomposição das estantes ao redor. O relógio de parede tic-taqueava com uma violência rítmica, cada batida ecoando contra o crânio de Elias como um martelo de juiz. Higgins não piscou. Os olhos injetados do prefeito refletiam a luz amarelada e fraca da única lâmpada acesa, transformando seu rosto em uma máscara de cera derretida. Elias destampou a caneta. O clique metálico soou como um tiro no silêncio opressor da sala. Ele puxou a primeira folha em branco. O papel era grosso, áspero, arranhando a polpa dos seus dedos suados. A ponta de ouro riscou a superfície, e a tinta preta sangrou nas fibras, formando as primeiras letras de uma confissão que ele engoliu por 20 anos. Você acha que está salvando eles? A voz de Higgins raspou, rouca e arrastada, enquanto o prefeito se inclinava sobre a mesa, o hálito quente batendo na orelha de Elias. Mas a cidade não dorme por causa das suas mentiras, Elias. A cidade dorme porque nós todos decidimos fechar os olhos. Elias parou a mão no meio de um traço. A tinta preta formou uma gota grossa que escorreu pela página, manchando o branco imaculado. Ele ergueu o rosto devagar, o coração batendo descompassado contra as costelas. A ficha caiu com a força de um tijolo. As cartas anônimas. Os prazos fatais. As ameaças veladas sobre o centenário. Não havia um inimigo oculto nas sombras, não havia um fantasma do passado cobrando vingança. O remetente era o próprio ar que eles respiravam. A consciência coletiva de um lugar podre que preferia se alimentar de seus próprios mortos a encarar a luz do dia. Higgins era apenas o cão de guarda, o executor de um pacto de sangue selado por cada morador que comprava pão na esquina e fingia não ver as manchas de terra vermelha nas botas do fundador. Elias apertou o cabo da caneta até os nós dos dedos ficarem brancos. A necessidade de controle, a ilusão de ordem que ele manteve a vida inteira, desmoronava em cacos afiados. Ele olhou para o cabo de ferro caído no chão de madeira, depois para as pilhas de arquivos paralelos. Os nomes das vítimas. As crianças. A família inteira queimada na fazenda. Ele começou a escrever os nomes, um por um, a caligrafia firme do notário dando lugar a um grito mudo no papel. O som da pena rasgando a fibra do papel era o único ruído além da respiração pesada do prefeito. Elias assinou a última folha. A tinta secou rápido, selando o destino da cidade. Higgins sorriu, um sorriso torto e sem alegria, e recolheu as folhas molhadas, dobrando-as com uma delicadeza doentia. O prefeito guardou o pacote no bolso interno do paletó amarrotado e deu as costas, caminhando em direção à porta de carvalho maciço. Mas antes de girar a maçaneta de latão, Higgins parou. O som de uma engrenagem travando ecoou pelo corredor. A maçaneta girou sozinha, devagar, e a pesada porta do arquivo se escancarou, revelando o corredor escuro.
Do breu absoluto, o som de passos lentos e arrastados começou a se aproximar, e uma voz familiar, rouca e úmida, sussurrou da escuridão que a confissão de Elias estava incompleta. Elias sentiu o gelo da morte subir pela espinha quando a sombra projetada na parede do corredor revelou a silhueta inconfundível do homem que ele jurou ter visto morrer nas chamas da fazenda há mais de 2 décadas.